O esporte. Oferecimento Casa Pio. O esporte sempre na moda com o melhor prazo. Tarde, Brasil! Olá para você que está acompanhando o Globo Esporte. Estamos de volta com cenário novo. Que beleza, com o time completo ou quase completo do Globo Esporte para a gente bater um papo, falar de Copa do Mundo, do que vem por aí de Campeonato Brasileiro, os nossos times que representam o estado do Ceará em todas as séries do Brasileirão. E quando eu falo equipe completa, é equipe completa mesmo, porque quem não está aqui está na redação, outra novidade aqui do Globo Esporte. Vamos dar uma passadinha lá na redação? Pode mostrar pra gente, por favor, quem que tá lá? Tá aqui no telão. Olha lá! Eles estão aqui, ó, Francisco Wagner e Francisco Vanderlei. Dá um tchauzinho aí pra gente, direto da ilha de edição. Estão finalizando o Globo Esporte. É aquele momento em que se coloca o carinho, a atenção, a nossa dedicação em prova para levar para você o melhor da cobertura esportiva do nosso estado. Então, já apresentada o nosso novo estúdio, aliás, com novidade tecnológica, né? Tá amarelinho no fundo, dá pra ficar de outra cor. Qual é a cor que dá pra colocar? Vermelho, rapaz, olha aí. Tem verde também, bota verde. Olha só, tem azul. É tecnologia. E se quiser, você pode chamar de festa, né? Bota festa no Globo Esporte. Tem festa, olha aí. Olha aí, esse é bacana. Tá ficando esse é o famoso demais, Estúdio Camaleão, né? Estúdio Camaleão, como diz Paulo César Noronha. Tudo isso de novidade, mas continuamos prezando pela informação também, pelo seu entretenimento aqui no Globo Esporte. Vou aproveitar, já que fiz as apresentações de estúdio, para bater um papo com todo o nosso timaço aqui do GE. Marcos Montenegro, que crônica, hein? Beleza? E que Copa do Mundo, hein? Aliás, rapidinho, cada um de vocês, o que a Copa do Mundo te marcou, Marcos? Exato, eu acho que é bom a gente frisar que a Copa que muitos tinham receio em receber, muitos tinham medo de receber, teve tudo funcionando muito bem e apesar do vexame pelo qual a nossa seleção passou, nada tira o brilho do que foi essa Copa do Mundo. Jogos espetaculares, foi realmente histórico para o Brasil e para nossa cidade, que fez bonito demais. PC Noronha. Muita gente acreditava que não vai ter Copa, né? E que a seleção brasileira ia dar um show. Foi o contrário. Teve uma Copa maravilhosa e a seleção foi aquilo que a gente lembra. Caio César. É o que marcou, e eu acho que para todo o Brasil também, os 7-1. Não o placar, claro, que marca negativamente, mas o que representou, porque foi um placar tão indiscutível que se tinha alguém que duvidasse que o Brasil tinha que passar por uma reformulação no seu futebol, o placar derrubou qualquer argumento. Eduardo Trovão. E aí, cara? Tudo bom? Tudo bem. Maravilha. Copa do Mundo te marcou por quê? Bom, foi a Copa dos Goleiros, mas mesmo assim tivemos muitos gols. Foram 171 gols, a mesma quantidade de gols de 1998. Né? Igualamos essa marca, apesar disso foi a Copa dos Goleiros. Valeu a pena, gostei de ver. E aí, Caio Ricardo? E aí, Fábio Pizarro, tudo bem? Tudo beleza. A Copa do Mundo marcou por quê, o Caio Ricardo? Minha primeira cobertura em Copa do Mundo marcou por causa disso. E outra coisa que eu achei muito bacana foi a forma que a seleção da Alemanha se comportou, né, no nosso país, né? Ela não veio só para jogar um belo futebol e levantar a taça de campeã, mas para viver um pouco da nossa cultura. Isso foi muito bacana. Muito obrigado. Gente, a gente volta a falar mais com o nosso time completo, porque tá chegando, aliás, já voltou, né? Chegou a hora de trocar o chip dos gramados Brasil afora. A Copa do Mundo foi sensacional, mas qual torcedor aí que não tá morrendo de saudade de ver o seu clube do coração em campo? Não se assuste, tá? Schweinsteiger e os alemães, campeões do mundo e companhia limitada, faturaram o Mundial, mas muita coisa pode ter mudado no seu time. Nosso dever é apresentar. Saudade também, ó, do Cartola. Para você que está ligado aí no Globo Esporte desde antes da Copa do Mundo, você pode acessar globoesporte.com/ce. Tem novidades, por exemplo, Kaká, né, gente? Kaká de volta ao São Paulo. Tá baratinho, Kaká, R$ 8 no Cartola. Aproveita, né? preço de feira. Aliás, muitos clubes assim, preferiram qualidade e não quantidade. Né? A exemplo do Ceará, né? Que o Ceará que estava muito bem, não tinha por que sofrer grandes reformulações para a Série B, prezou pela qualidade, trouxe Lulinha, que foi destaque ano passado, trouxe o Lima, ótimo centroavante para disputar a posição com o Bill, né? E trouxe também o Maranhão, que foi destaque do Guarani de Sobral. Então é isso, né, PC? Prezando qualidade e não quantidade, diferente do Icasa, que aí não estava muito bem o Icasa antes da Copa do Mundo, praticamente contratou um time novo, né? Mais de 10, 13 contratações, aí 15 contratações. Que podem dar ou não, certo, né? Torcer para dar certo. Vai ter o primeiro teste hoje contra o Oeste lá em Itápolis.
E o Oeste que é treinado pelo Diaco, né? O Diaco fez daqui história. a pouquinho, vamos falar disso. Nós vamos daqui a pouquinho lembrar essa história, alguma história curiosíssima do Diaco. Vamos falar mais de casa, de Ceará. E a gente vai encerrar esse bloco falando de treinadores, os técnicos dos 2 principais clubes aqui da capital. Tem uma artezinha para a gente ilustrar, olha só, Sérgio Soares e Marcelo Chamusca. Já nós vamos aprofundar de falar de Ceará e Fortaleza. 62 jogos do Sérgio, 34 vitórias, 18 empates, 10 derrotas, aproveitamento de 64,5%. Lembrando só que o Sérgio Soares é contando os jogos do ano passado. Contando os jogos do ano passado. No ano passado para o Ceará. Já o Chamusca, edição só 2014. 36 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 2 derrotas apenas, 74,07% de aproveitamento. Já eu volto com todo o time do Globo Esporte para a gente falar mais do campeonato brasileiro de todas as séries. Fica aí, eu volto já. Volta com o Globo Esporte do seu estado, do Ceará, para falar agora com Caio César, que traz para a gente informações, notícias, Caio, do futsal do nosso estado, também tem tênis, fique à vontade. Exatamente, futsal, o Campeonato Cearense de Futsal terminou a primeira fase da competição, 10 das 12 equipes que começaram a disputa passaram para a segunda fase com destaque para o Maranguape com 90% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa. O Maranguape que, por sinal, é o atual campeão da Copa TV Verdes Mares do futsal. A gente tem, inclusive, aí os 2 grupos classificados para a segunda fase do Campeonato Cearense. Temos no grupo C, Maranguape, Horizonte, Caucaia, Grêmio Recreativo e também o Redenção. E no grupo D, Mombaça, Crateús, Tianguá, Limoeiro e Sumov. O Sumov que ano passado ficou de fora da segunda fase e claro que não pode ficar de fora de uma segunda fase de Campeonato Cearense. A outra informação do tênis é do Thiago Monteiro, né? O jovem promessa do tênis cearense, uma esperança até de Olimpíadas. Ele está entre os 10 melhores do Brasil e no último fim de semana conquistou o Future lá na Holanda. E esse foi o principal, o maior até agora, título conquistado por ele depois de ter se tornado um atleta profissional. Agora fica a esperança ainda mais. Está sendo preparado para a Olimpíada. Né? Exatamente. Lembrando dentro do projeto. Não é o mesa tenista, né? É o tenista. Tem 2 E como é mesmo o nome da competição? Future. Gostou? Future. Treinou amanhã todinha. Mas é bom lembrar que 20 minutos. Treinando, né? Imagina se você fosse falar o nome dos jogadores da Grécia. O Papapapatolos. Mas só lembrar que o Thiago Monteiro, ele faz parte do projeto do COB, de excelência para chegar com esperança de medalha nas Olimpíadas do Rio em 2016. E o Caio conhece bem a Letícia Monteiro, né? Sim, a Letícia Monteiro, o Caio Thiago, que é uma grande irmã do Thiago também, né? Vai embora do Brasil para tentar essa profissionalização e é muito boa jogadora. E quando pega a repórter metida a tenista, né? Dá um baile. Vamos voltar aqui a falar do assunto futebol e vamos mais uma vez à redação da TV Verdes Mares, falar com o Roberto Leite, editor do nosso Globoesporte.com.br, ao lado do Giora Xerez, um amigo de vocês. Roberto Leite, notícias do Fortaleza que está perdendo um meia, né? Isso, exatamente, Fábio Pisato. Boa tarde a todos, parabéns pelo novo estúdio, novo formato de programa. E é verdade, vocês podem acompanhar aqui no Globoesporte.com, Danilo Rios já está liberado pela diretoria do Fortaleza para negociar com a equipe do Remo. Deve ser um reforço para o meio-campo agora para a disputa da Série D. Inclusive o Remo que está no grupo do Guarani de Sobral. A diretoria alega que ele não vem sendo muito usado, o Marcelo Chamusca não deve utilizá-lo, embora o tivesse utilizando como opção para o segundo tempo na Série C, no início da Série C e no Cearense, mas não deve fazê-lo a partir de agora. Com isso, Danilo Rios fica livre para negociar com o Remo e todo mundo pode acompanhar as notícias do Fortaleza, do Ceará, do Icasa, do Guarani de Sobral e também do Esporte Olímpico, tudo no Globoesporte.com/CE. Valeu, Roberto Leite. Danilo Rios, Fortaleza está perdendo, Danilo Rios já perdeu o Fernando Leal, ótimo jogador, que disputava a posição com o Ricardo, teve que ir embora por problemas familiares. Truvão vai contar também. Foi do Ricardo, que passou a jogar bem. Né? Pois é, rapaz. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais do Fortaleza e dos outros clubes cearenses do Campeonato Brasileiro, logo depois do intervalo. Fica aí, não sai não. Voltamos com o Globo Esporte. Olha, neste bloco a gente segue falando do futebol cearense, né? Terminamos o bloco anterior falando do Fortaleza, vamos seguir falando do Leão, mas antes, né, temos que falar da disputa do Guarani de Sobral, tá?
que estreia no próximo domingo na Série D do Campeonato Brasileiro contra o River em Sobral, mesmo lá no estádio do Junco. O elenco do Cacique do Vale foi praticamente todo reformulado para a competição. Dos jogadores ali que disputaram o estadual, 9 apenas permaneceram e vão se juntar a 19 contratados. O responsável para comandar esse time, esse grupo, é o técnico Edson Leivinha. Bom, sigo com toda a equipe do Globo Esporte aqui e vou chamar o Eduardo Trovão para que possa nos contar como foi a cobertura do Fortaleza nesses últimos dias, o Leão que estreia no fim de semana na Série C. Estreia no final de semana, reestreia no final de semana, né? no sábado, e o Fortaleza passou esse tempo todo líder, não deixa de ser líder, mesmo se vier a perder o jogo, né? Porque tem 5 pontos de diferença, otimismo total, muito tempo para preparar, quem chegou, quem saiu, isso tudo eu preparei uma reportagem legal, e é o Marcelo Chamusca, um papo que eu bati com ele vai trazer essas informações de Fortaleza. Área do Icasa Oeste é Francisco Diá, ex-técnico do Verdão. Ele não tem papas na língua não, quando treinava o Icasa, perguntaram, você quer reforços? Olha o que ele respondeu. Queria o Fred hoje? Queria. Esse é Francisco Diá. Vamos continuar falando de Série B do Campeonato Brasileiro com o Caio Ricardo, que acompanhou os últimos treinamentos do Ceará. E aí, Caio, o que você vem em Porangabuçu? Olha, desde o começo do ano, Pisato, tem uma palavra que se chama comprometimento dentro do Ceará, em conseguir esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora essa palavra criou mais força. Assim como Fortaleza na Série C, o Ceará na Série B terminou aí líder, né, até a parada para a Copa do Mundo com 21 pontos. Entra em campo hoje, mas não tem 3 jogadores, vai ser 3 jogadores importantes nesse esquema tático do técnico Sérgio Soares. Não vai ter Ricardinho, nem Bill, nem o lateral direito Samuel Xavier. Por outro lado, ganhou 3 reforços e um deles poderá ser titular no jogo de hoje. Aquele que no ano passado jogou fácil. Vamos aproveitar e ver na reportagem? Roda o VT do Ceará aí. Ligação direta com a nossa redação para falar com o Henrique Bittencourt, que vai trazer aí números e curiosidades desse confronto de Ceará e Joinville. Fala, Henrique, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Olha, confronto equilibradíssimo entre Ceará e Joinville. São 9 jogos em toda a história. 3 vitórias para os cearenses, 3 para os catarinenses e 3 empates. O último duelo ocorreu no ano passado e o Ceará acabou perdendo, tirando o sonho do torcedor alvinegro de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro no seu centenário. Vale lembrar que aquela foi a única derrota de Sérgio Soares no comando do Ceará como mandante, né? E vale lembrar também, para encerrar os números, que na última vez em que as duas equipes se enfrentaram no estádio Presidente Vargas, o Ceará venceu por 4-3, um jogo de 3 viradas. Então a expectativa é de um grande jogo hoje entre os líderes da Série B. Valeu, Henrique, obrigado. E o Globo Esporte chama agora uma crônica daquelas de arrepiar, agradecendo toda a equipe. A Copa do Mundo foi demais, roda! Globo Esporte. Oferecimento Casa Pio, o esporte sempre na moda com o melhor prazo.